Não há por que manter o sigilo de tudo, principalmente as coisas envolvendo Alexandre de Moraes. Principalmente envolvendo o PT da Bahia, o PT, o Lula. O povo tem o direito de saber. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O caso do PT da Bahia, o buraco é muito mais fundo, segundo a minha apuração. Já disse, porque eu quero que vocês registrem. Mas aí entra um detalhe. Quem está correndo contra o tempo, ou pelo menos deveria, não é o Vorcaro, mas sim o André Mendonça e a ala da Polícia Federal que quer ver esse caso apurado. Isso porque o Vorcaro está preso preventivamente. Preventivamente. A prisão preventiva, segundo é pacífico nos tribunais, principalmente pós-Lava Jato, não pode ter caráter de prisão definitiva. Nesse sentido, nós não podemos nos esquecer que o Vorcaro, como eu disse, está preso há 3 meses sem que haja uma ação penal contra ele. Eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal. Ora, se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você vai se defender contra o quê? De quê? Nós reclamamos disso em relação ao Alexandre de Moraes, e eu não posso, em sã consciência, justificar isso em relação ao André Mendonça. E, óbvio, só existe garantismo na esquerda para bandido, traficante, corrupto e por aí vai. Mas pensando nisso, como vocês acham que o Supremo Tribunal Federal vai decidir quando a defesa do Vorcaro entrar com recurso dizendo que a prisão dele é ilegal? Ora, hoje nós não sabemos. Parece que nós temos um Fux, aliás, viva o Fux, e um Mendonça convictos na necessidade da manutenção da prisão, não sabemos por quanto tempo, mas restam na segunda turma o próprio Gilmar Mendes e Dias Toffoli, obviamente enrolados. O fiel da balança seria, então, Cássio Nunes, que, segundo muitos dizem, também está complicado em algum grau com o Vorcaro e não parece muito convicto em relação a esse caso. Então não seria impossível pensar, portanto, que em algum momento vão soltar o cara e aí esquece a delação. Nos bastidores, a Polícia Federal já estaria avaliando rejeitar essa nova delação do Vorcaro ainda sem o Alexandre. E a Veja reportou que eles estão esperando só um parecer da PGR para anunciar a decisão oficialmente. Concorrentemente, o Metrópolis trouxe uma apuração com o seguinte título: a ala da PF vê risco de desgaste se a PGR aceitar a delação de Vorcaro. Segundo eles, como a delação de Vorcaro não traz nada de novo que seja relevante, o avanço das investigações poderiam revelar informações que Vorcaro não passou à PF, e assim a validade da delação seria questionada por conta da omissão. Na reportagem, eles dizem também que o André Mendonça dificilmente homologaria uma delação construída apenas pela PF ou pela PGR. Ou a delação é constituída por todos os membros da investigação, ou ela vai morrer na praia. E é nesse caso e nesse caos que o Vorcaro está colocando as esperanças dele de ser resgatado e sair da prisão pela porta da frente. Ora, tá tudo dominado. Lembre-se que quem comanda a PGR é um lacaio do Alexandre e do Gilmar Mendes, o Paulo Gonet, o apóstata. E é exatamente assim que os ministros se mantêm, vocês podem ver, bastante informados sobre o que está sendo dito sobre eles ou não dito sobre eles. Então é uma corrida contra o tempo, é uma corrida contra o socorro do sistema. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. É uma corrida contra o socorro, esse socorro que André Sadi e Malu Gaspar dizem que Vorcaro espera do sistema. Leia-se Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, principalmente. E qual o antídoto contra isso? O que está faltando? O antídoto é óbvio. E aqui eu faço um apelo
ao ministro André Mendonça, que às vezes assiste o Paulo Figueiredo Show. Ministro, o senhor precisa ter um pouco de coragem e precisa começar a tornar públicos os fatos já sabidos da investigação. O público precisa saber. E eu não estou falando aqui de vazamentos para a imprensa, como fazia Sérgio Moro, como fazia Alexandre de Moraes. Eu estou falando aqui de retirar o sigilo de fatos da investigação que já foram levantados. Não há por que manter o sigilo de tudo, principalmente as coisas envolvendo Alexandre de Moraes, principalmente envolvendo o PT da Bahia, o PT, o Lula. O povo tem o direito de saber. E uma vez que os fatos sejam públicos, ou eles estão na delação de Daniel Alvorcaro, ou não existe delação de Daniel Alvorcaro. E volto a dizer, o povo tem o direito de saber o que acontece no Brasil. Em relação a todos. Tem alguma coisa envolvendo algum dos Bolsonaro, a direita, etc, etc, torne público. Eu volto a dizer, não é certo que um ministro esconda informações do povo brasileiro. Eu entendo, é claro que isso despertaria a fúria dos seus colegas do tribunal. Eu entendo. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, figuras poderosíssimas, entrariam num modo de fúria contra André Mendonça. E que você entrar numa briga dessa sem saber se você pode vencer é muito arriscado. E é por isso que eu digo que é necessário ter coragem. Conselho bíblico, não tema. A outra coisa que o ministro André Mendonça certamente precisa fazer é, e dessa vez eu vou defender sim, o que o Alexandre fez. André Mendonça precisa escolher quem vai ser o delegado da Polícia Federal que vai conduzir as investigações, exatamente como fez o Alexandre durante anos e ainda faz no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais e em todos os inquéritos que estão debaixo dele. Tem que montar, sim, a PF dele, com as pessoas de confiança dele, para, a partir disso, conduzir as investigações. Não adianta. Essa é a lei da terra. Não adianta não querer usar o que o STF tornou um mecanismo legal existente para fazer essas coisas acontecerem. Eu concordo, não são mecanismos ideais, não deveriam existir, mas uma vez que a jurisprudência foi estabelecida pelo próprio tribunal, ora, o pau que dá em Alexandre também tem que dar em Xandão, não? Eu me pergunto a vocês no chat. Vocês acham que o ministro André Mendonça terá coragem de fazer o necessário? O que vocês acham? Uma característica, homens fracos sempre demoram a agir. O problema dos conservadores brasileiros é excesso de prudência e carência de fortaleza. E sim, nós temos que ser sinceros, o ministro André Mendonça está perdendo o timing. Alexandre e Gilmar Mendes, neste momento, estão com a vantagem. Coragem de agir. É uma corrida contra o tempo e o sistema está aproveitando essa inação para montar um cenário em que tudo isso vai acabar em pizza e que o Daniel Alvorcaro vai sair livre. O Alvorcaro segura as pontas até quando? A eleição daqui a 3 meses. A situação vai passar, vira tudo pizza, o sistema mantém tudo como está, as informações, quando se tornarem públicas, não servem mais para nada, porque não há mecanismo de reação. Em um ano eleitoral, o povo brasileiro não tem o direito de saber o que acontecia nos bastidores do poder do seu país, e quem segura a informação do povo é o ministro André Mendonça. Isso é absolutamente inexplicável. O Alvorcaro está fazendo um hedge.
Aliás, ele sabe fazer isso muito bem, né? Hedge é uma estratégia do mercado para você diminuir o risco de perda. E é isso que o Daniel Vorcaro está fazendo. Enquanto não estiver claro de que todos vão para cima do Alexandre com investigações sérias e partir para cima para responsabilizá-lo por tudo que ele fez, o Vorcaro é que não vai entrar nessa bola dividida. Quem vai comprar a briga com o Alexandre de Moraes numa posição dessa? E é esse o estado no qual a gente se encontra. Todo mundo muito prudente. É muita prudência e pouca fortaleza. Veja, nós estamos em junho. Nesse momento já era para você saber sobre o Alexandre de Moraes. O que mais consta nos celulares do Vorcaro? Não estou falando de conversas sobre pelelecas. Estou falando de, aparentemente, por exemplo, este outro contrato com a Viviane de Moraes já tinha se tornado de conhecimento dos investigadores. E por que não do público? E como o Vorcaro já sabia que isso já teria se tornado de conhecimento dos investigadores? Como o Vorcaro está fazendo uma conta de chegada? Falar sobre outros assuntos, né? Aliás, muita gente está se perguntando ainda nesse assunto, né? Mas e o Flávio? Nós já falamos na terça-feira como a delação do Vorcaro, até o momento, inocenta completamente o Flávio Bolsonaro e confirma tudo que eu venho dizendo aqui sobre o da Costa. Mesmo que, ao contrário do Alexandre de Moraes, não haja incentivo para que o Vorcaro proteja Flávio. Muito pelo contrário, aqueles do sistema que estão hoje dizendo que vem em socorro de Vorcaro têm todo o interesse de ver o Flávio incriminado. Mas até o momento o Vorcaro inocenta o Flávio. No início dessa semana, o Metrópolis trouxe inclusive uma reportagem do Igor Gadelha com o seguinte título: o que Vorcaro diz sobre o filme de Bolsonaro na nova delação. E eu já mostrei aqui para vocês que dizem que os aliados de Vorcaro dizem que não há motivos para preocupação. Isso porque, segundo eles, o banqueiro sustenta na delação que não teria havido irregularidades na negociação do patrocínio. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.